Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre o início da venda, novo lote de ingressos para o Clássico Repar do próximo domingo no Colosso do Bengola, às 5 da tarde. E claro que o Fenômeno Azul vai fazer a sua parte. A gente vai explicar para vocês algumas situações em relação a esses ingressos para mais um Clássico Repar na história do futebol. Vamos também conversar sobre o interesse do Clube do Remo em um atacante de um concorrente da Série A. Que história é essa? A gente vai explicar para vocês também neste vídeo. Tem aí a possibilidade do adiantamento da cota da Libra, finalmente. A gente vai explicar também para vocês neste conteúdo e falar um pouco mais também sobre a confiança do torcedor remista. Será que realmente o técnico Juan Carlos Osório está encontrando o caminho após a vitória de ontem contra o Águia? Ou o Repar de domingo vai ser realmente a grande avaliação do trabalho dele? A gente vai conversar com vocês também sobre isso neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.200, pessoal. 1.200 likes é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui do canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre o novo lote de ingressos liberado para o Fenômeno Azul para o Clássico Repar do próximo domingo, claro, para as arquibancadas do lado A. Vocês estão lembrados, né? O Clube do Remo lançou a promoção para o jogo contra o Mirassol. Quem comprou para o jogo do Mirassol ganhou automaticamente o ingresso. Entretanto, por conta do número de check-in feitos pelos sócios torcedores, ainda sobrou uma carga aí para ser vendida e o Clube do Remo está disponibilizando esses ingressos para o torcedor azulino. E a arquibancada está custando R$ 80, as cadeiras 140 até o próximo sábado, ou seja, até amanhã. E no domingo, se ainda tiver ingresso, R$ 80 a arquibancada e 160 as cadeiras. Lembrando que o check-in para o sócio torcedor já está liberado também para esse jogo contra o rival, e dependendo também do número de check-ins, o Remo vai disponibilizar também o lote para esse jogo diante do nosso maior rival. O Remo também em breve, talvez enquanto você esteja assistindo, ele já tenha lançado o serviço de jogo sobre as gratuidades e as meias entradas, tá? Claro que vai ter para esse jogo também, porque são direitos garantidos por lei para o Fenômeno Azul. Sobre os ingressos do jogo do Mirassol, lembrando que esses ingressos chegarão nos seus e-mails cadastrados na Tiquezinho, né? Você comprou o ingresso para o jogo do Mirassol, você vai ganhar o ingresso extra para o Repar e vai chegar no teu e-mail. Claro que você precisa ficar atento aí no teu cadastro da Tiquezinho, também no teu e-mail, que vai chegar para vocês esses ingressos. Bom, galera, eu fiquei sabendo uma informação aí de última hora, né, que as vendas da nova camisa do Leão Azul estão absurdamente grandes, né? Muita gente comprando a camisa e inclusive já está chegando uma nova remessa de camisas lá da fábrica da Volt para Belém, porque a procura foi muito grande, tanto é que eu não consegui comprar a minha ainda. A procura foi imensa aí nesse primeiro lote das camisas, e a Volt está mandando um novo caminhão para cá para lotar as lojas, e o Clube do Remo, claro, faturar com isso também a nova camisa que está belíssima aí do Leão Azul, que estreou no jogo contra a equipe do Mirassol. Falando em Mirassol, pessoal, o Clube do Remo, segundo o site ge.globo, estaria interessado na contratação do atacante Negueba, de 26 anos, do Mirassol. Ele que está no Mirassol desde 2022, onde inclusive foi campeão da Série C, aí jogou pelo time paulista 2 Série B, até conseguiu acesso em 2024, e disputou, claro, a elite do ano passado, com 44 jogos, 9 gols e 4 assistências. Lembrando que ele joga como centroavante também na equipe do interior paulista. E em 2026 já disputou 3 jogos, inclusive jogou contra o Remo aqui no Mangueirão. E segundo o site GE, o Remo estaria muito forte em busca dessa contratação,
mas o Mirassol não pretende negociá-lo, pelo menos também foi a informação que saiu lá no site do GE. O Mirassol tem contrato com o Negueba até 2027 e nesse momento não pretende negociar, mas o Remo tá forte e tá tentando aí o jogador. Agora, o que eu acho mais interessante, isso é o movimento de mercado do Remo, né? Porque você fazer a investida em cima do jogador que tem contrato com um time que está na mesma divisão que a sua, mostra que você está se posicionando no mercado, mostra que o Remo está entendendo o que é o mercado também da Série A para se fortalecer, para qualificar o seu elenco e com certeza seria um jogador que iria ajudar muito, né, se chegasse para o Remo, porque é uma posição que o Remo necessita ainda, os pontos, já que ainda alguns jogadores não estão no seu melhor condicionamento físico, né, o Osório tem usado o Patrick de um lado, por exemplo, tem colocado o Pikachu do outro, então ele está tentando, de uma certa forma, na mentalidade dele, adaptar o time do Remo com essas escolhas. E com certeza um jogador como o Negueba iria ajudar muito. Mas o Mirassol tá aí, né? Tá irredutível, segundo a informação do GE. Globo, e não pretende negociar o jogador. Bom, galera, falando em valores, o clube do Remo, segundo o jornalista Nelson Torres, estaria pedindo um adiantamento das cotas da Libra, cerca de 5 milhões de reais, para, claro, começar a se organizar. Lembrando que ainda tem essa burocracia, o dinheiro da Libra não está liberado, os clubes ainda estão negociando com a organização para poder liberar esse dinheiro. Agora, o que faria o clube do Remo, de uma certa forma, conseguir esse empréstimo, segundo o Nelson Torres? Justamente a anuância, né? Justamente a permissão da Globo, que é a emissora que destina a verba à Libra. Então os clubes estão conversando com a Globo para tentar esse adiantamento e, obviamente, começar a se organizar financeiramente, porque já estamos em fevereiro, a Série A já vai para a terceira rodada, e é claro que fica aqui o questionamento, por que é tanta demora para que se pague essa premiação? E fica o debate também aqui na cabeça dos torcedores, da imprensa e do mundo azulino, né? Será que realmente é vantajoso fazer parte dessas ligas? É vantajoso ainda os clubes fazerem parte desses blocos depois de tanta demora? Será que não seria necessário ou mais vantajoso voltar a negociar com a CBF diretamente com as emissoras? Por exemplo, o Náutico conseguiu, né, junto com o São Bernardo, negociar com a própria Globo e fechou com a Globo o acordo aí para a Série B. Os jogos do Náutico como mandante irão ser transmitidos no Premier e também na TV aberta. A mesma coisa o São Bernardo, né, de acordo com os jogos em que ele for mandante. Então, tá tendo um debate muito grande, já tem aí um movimento de vários clubes, né, se manifestando por conta desse problema com a Libra, porque não estão entrando em acordo com os valores que estão sendo ali ofertados para as equipes. O Flamengo vem liderando esse bloco da Libra em reclamação com a entidade, então a gente vai aguardar para saber se realmente a Liga do Futebol Brasileiro vai conseguir se organizar e melhorar essas questões financeiras. É muito difícil a gente chegar aqui e também dizer que lá na frente não vai conseguir resolver, porque a gente sabe que quando envolve futebol, envolve muito dinheiro e com certeza a Libra não vai querer sair perdendo nisso e uma hora ela vai ter que ceder à pressão dos clubes, porque dinheiro é sempre importante no mundo do futebol, principalmente para você se organizar em relação ao seu planejamento. Então vamos aguardar, porque esse dinheiro sim pode estar chegando para o clube do Remo e com certeza vai ajudar aí muito no planejamento do Leão Azul, inclusive a quitar o pagamento da premiação dos jogadores pelo acesso à Série A em 2025. Bom, amigos, agora a gente queria conversar com vocês aqui sobre essa situação do time para o Clássico Repar, né? Porque tem aí uma especulação no mundo azulino de que o Osório vai mesclar o time para domingo com jogadores que jogam a Série A, com jogadores também que estão disputando o Parazão. Eu não consegui acompanhar toda a coletiva por conta do meu tempo, mas teve gente que falou que ele disse isso em algum momento da coletiva, né? Mas, mesmo assim, galera, eu acredito num Remo forte para domingo, tá? Não acredito que o Osório vai desdenhar o Repar, desdenhar um clássico importante, até mesmo pro trabalho dele. E querendo ou não, o Repar acaba se tornando um teste também, já que é o nosso a principal adversário aqui no estadual. A gente sabe que o Paysandu esse ano tá na Série C, tá com o time mais limitado, principalmente em relação a reforços, mas não deixa de ser um Repar. Um clássico é sempre importante. E entrar com o espírito de clássico é fundamental para você ganhar o clássico.
é como dizem, né? Clássico não se joga, clássico se ganha. Então você precisa entender o contexto do clássico para você não se perder, porque às vezes um emocional fala mais alto do que a parte tática, a parte física, a parte, né, técnica. Então é muito importante você entender o que é o repá. Acredito que o Osório sabe, pesquisou o que é o repá, um cara experiente e já jogou outros clássicos aí na sua carreira e com certeza vai dar essa importância para o clássico. O que eu acredito que ele vai fazer é, obviamente, fechar com jogadores que estão melhores fisicamente, com a rodagem ali que não vai ter risco de lesão, mas acredito sim num time forte, mesclando jogadores da Série A, inclusive os que não jogaram 90 minutos contra o Mirassol, e também os que vêm atuando no Parazão, como por exemplo o time que entrou ontem em campo contra o Águia de Marabá no Baianão e passeou, né? 3-0 fácil, poderia ser até um placar mais elástico. Aliás, tô até agora tentando entender o que o técnico do Águia viu para dizer que o placar foi mentiroso. Pelo amor de Deus, o Igor Vinha não fez uma defesa ontem, eu queria entender realmente essa avaliação do Júlio César Nunes, mas enfim. Então, o Remo tem sim essa possibilidade e acredito, inclusive conversei no grupo hoje, que essas fases, entre aspas, de teste que o Osório está fazendo, elas estão chegando ao fim. Por quê, galera? O repá é domingo, aí tem o jogo do Atlético, que com certeza o planejamento já está definido sobre quem vai jogar, e dia 12 tem o jogo contra o Castanhal no Modelão. Após isso, o Remo vai ter uma boa folga no calendário, porque depois ele vai enfrentar o Amazônia, aí, se eu não me engano, dia 18 de fevereiro, 19, né? E depois ele recebe o Internacional pela Série A. Então o Osório vai ter um tempo para trabalhar com o elenco. E lá na frente, né, as mudanças vão acontecer, os jogadores vão deixar o clube por conta de contrato que estão encerrando, e ele vai ter um elenco mais enxuto, pelo menos em algum momento, para trabalhar, pensando na reta final do Paraense e, obviamente, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Osório vai começar a ter tempo, e a coisa mais importante desse momento é também o condicionamento físico do time do Remo, para não acontecer o que aconteceu contra o Mirassol, para o Osório não tirar metade do time por conta de parte física, e colocar outra metade que infelizmente acabou não rendendo. Então o desenvolvimento, a evolução física vai ser muito importante também para esse aprimoramento técnico e tático, que até acho que o Remo já está, jogadores estão entendendo rapidamente. Eu acho que o Osório já começou a definir com os jogadores no trabalho durante a semana essa questão tática que ele quer para a equipe em 2026. A gente sabe que é um treinador que faz esse tipo de rodízio, mas a ideia de jogo é sempre a mesma, né, que ele tem trabalhado. Então, vamos aguardar, mas acredito no Remo forte, com certeza, para esse repá do próximo domingo. Olha, mais uma vez, fiquem ligados nas redes sociais do Chaves, que tem uma novidade especialíssima para você chegando para esse clássico repá, para, claro, levar mais azulinos para acompanhar o Leão Azul Paraense no Parazão 2026. É isso, meus amigos, peço muito que vocês deixem o like, tá? Bora abarrotar de likes aí, bater a meta, hypar o conteúdo, verificarem suas inscrições e comentários, assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!